Estamos de volta com o nosso encontro semanal das sextas-feiras, o programa Em Pauta aqui pela TV Cultura e o bate-papo gostoso com o padre Cláudio César de Carvalho. Padre, a proliferação das igrejas evangélicas, a culpa é da Igreja Católica? Não, não é da Igreja Católica, não. A Igreja Católica, ela mantém a sua linha de pensamento, a sua doutrina, a sua teologia. O que acontece? O grande busca, o grande crescimento da Igreja Católica, as igrejas evangélicas, o protestantismo, né? Eu posso falar igreja evangélica porque a nossa também é evangélica, né? Então eu diria, os irmãos, eu uso um termo assim, que o professor de antropologia nos ensinava na faculdade, os irmãos separados, né? Os irmãos separados. Os irmãos separados e os protestantes, é o termo que eu devo usar no contexto teológico. Então eu digo assim, hoje, o grande crescimento do protestantismo, de certa maneira, de seitas, né? Porque nós temos que fazer um discernimento aí que nós estamos tendo muitas seitas, né? Algumas igrejas aí que não é igreja, não é religião, é seitas. Questão financeira, o ganhar dinheiro, né? A pessoa, ela enriquece rapidamente, principalmente pastor, né? Ela enriquece assim de uma forma que você pergunta, nossa, mas como? Então eu acho hoje muito o materialismo, né? O capital, né? E exige dos fiéis o 10%. Ou paga lá, ou é convidado a se retirar. Não é como a nossa católica. A igreja católica é uma igreja que dá liberdade aos fiéis. Ela não pede para você beber, ela não pede para você matar, ela não pede para você fazer as coisas erradas, ter uma vida aí medíocre. Ela pede para você viver o testemunho, né, em Jesus Cristo. Mas muito quer imediatismo, prosperidade, né, fundamentalismo. Então, às vezes, vai na igreja, quer ouvir aquilo que quer ouvir. Então, quando o padre faz uma colocação, uma correção, muitas vezes a pessoa não concorda. E às vezes ela é tão mal assim, ela não tem muito assim aprofundada a religião dela, ainda ela não conhece direito a Igreja Católica, então ela se revolta, ela vai para outra igreja. E aí você me pergunta, Padre Cláudio, essa pessoa vai se encontrar? Não. Não vai porque ela vai ficar procurando. Ela vai para Batista, ela vai para Universal, ela vai para Assembleia Madureira, ela briga na igreja, ela começa a apurar, como diz o ditado popular, ela começa a pular em galho em galho. Então eu dizia para você assim, não é culpa da Igreja Católica, não. A Igreja Católica sempre foi, sempre vai ser isso que ela é, né? Na sua doutrina, na sua teologia, traduziu o Evangelho na realidade do povo. Mas as pessoas às vezes querem o imediatismo, o milagre imediatista. Não é que na Igreja Católica não tenha milagre. O milagre acontece na minha vida, na tua vida, a partir de que momento? A partir do momento que você tem fé, você acredita. Agora, é vergonhoso nós assistirmos, ligarmos aí alguns canais, que eu não preciso nem citar para você, de gente apelando, fazendo uma verdadeira encenação. É vergonhoso isso diante do olhar de Deus. Nós não comungamos com esse tipo de atitude. Nós comungamos com aquela atitude do respeito, né? Da verdadeira adoração a Deus. E não de usar Deus, o nome de Deus, para benefício próprio. Ser fundamentalista, trabalhar aí a prosperidade. Você vende a tua caminhonete, você vende a tua casa, você me dá o dinheiro que Deus vai te dar, né, muito mais. E a gente sabe que isso é ilusão, né? Deus não se vende, Deus não se troca. Deus a gente vive e testemunha dentro de nós. Padre, como que o senhor vê os carismáticos dentro da Igreja Católica? A renovação carismática, ela acordou um pouco a oração, um chacoalhão na Igreja Católica, no sentido do Espírito Santo. Ela trouxe assim muita renovou para nós renovar esse Espírito Santo, né, dentro da nossa igreja. O novo Pentecostes, eu diria para você. Agora, temos que ter cuidado,
temos que orientar como padres, como religiosos, né, como bispos. Nós temos que orientar nossos grupos. Por quê? Se nós deixarmos cair numa tendência fanática, aí tende a linha protestante. Aí nós vamos ter outra igreja dentro da igreja católica. É o que pode acontecer. Então eu tenho comigo assim, o carinho pela renovação carismática, mas quando for preciso fazer alguma observação no cunho teológico, doutrinário, eu tenho que fazer. Eu não posso deixar delegar a outra pessoa, não. Eu tenho que chamar as lideranças, eu tenho que, né, falar, seguimento das orientações, seja diocesanas da diocese, seja também em punho da própria CNBB, que tem uma orientação. Então é preciso... O senhor já precisou fazer isso aqui em Santa Bárbara? Aqui em Santa Bárbara não, mas uma outra paróquia que eu trabalhei em Piracicaba eu precisei, porque eu cheguei lá, era muito fluente, né, o grupo da renovação. Mas não foi assim dificultoso. A gente conversou, a gente rezou e pediu discernimento para fazer a correção certa. Agora, nós não podemos omitir, né, os padres, a correção fraterna. E agora, uma preocupação que eu tenho, assim, às vezes as pessoas falam assim, Padre Cláudio, o senhor tem que ser renovado, o senhor tem que ser da renovação. Não tem que ser da renovação. Eu tenho que ser da igreja. A orientação que eu tenho na minha formação, na faculdade, para ser padre, dentro da minha diocese, das doutrinas, do documento da igreja, é de que eu seja padre da igreja, não da renovação carismática, não da SEBS, não desse ou do outro movimento. Ser padre da igreja. Agora, compete a nós, os padres, acompanhar os movimentos da igreja, orientá-los e fazer com que eles cresçam, né, na orientação do Espírito Santo, para servir a igreja. Porque os movimentos são movimentos para servir a igreja. Um movimento mal orientado é sofrimento e dor no coração de um padre e de uma comunidade. Ele divide a comunidade, né? Agora, temos que ter um pouco de centralidade. Eu procuro ser um padre um pouco conservador. Eu tenho comigo isso, que a gente não pode descartar aquilo que realizamos lá atrás, né? O canto gregoriano, o canto com órgão na igreja, né? Um canto litúrgico bem cantado, uma oração bem meditada e rezada, né? Uma liturgia bem preparada. Não posso abrir mão disso. Então, como padres, nós temos que sermos zelosos pastores dentro da igreja. Agora, compete-nos a ajudarmos no crescimento das pastorais e movimentos. Eu vi um jornalista comentando que assistiu uma missa carismática, né, e achou que era mais um espetáculo do que uma missa. Corremos esse risco. Não posso fazer missa show. A CNBB, ela está nos orientando. Mas existe? Existe. Participo todo ano da Semana Nacional de Liturgia no Instituto Santa Fé dos Padres Jesuítas, ali em São Paulo, próximo da Anhanguera. Então ali nós reunimos gente do Brasil inteiro, padres, irmãs religiosas, seminaristas, leigos, na sua grande maioria leigos, que vêm estudar a liturgia. E lá nós refletimos sobre essa questão. A missa, a verdadeira missa e a missa show. Não devemos compartilhar com missa show. Até faço assim uma observação para você que eu não gosto, quando eu ligo a televisão, que eu vejo um determinado canal, a missa show. Eu acho que missa não é show. Missa é o nosso encontro, uma experiência nossa com Deus. Show é show. Louvor é louvor. Temos que fazer um discernimento. E a liturgia, ela descreve, né? Muito barulho demais não deixa Deus falar no nosso coração, né? A gente tem que ter esse cuidado. Muito barulho não faz eu rezar e você rezar. Quando eu rezo uma boa leitura, uma leitura bem proclamada, um evangelho bem lido, uma homilia bem feita, eu levo o meu irmão, a minha irmã, eu me sinto realizado como cristão e católico. Porque eu me fortaleço, eu consigo, né, fazer com que a minha espiritualidade seja ela aumentada. Eu saio preenchido daquele encontro, daquela igreja. Agora, quando eu vou numa missa barulhenta,
que aquela bateria é mais alto do que a voz dos cantores, aí fica difícil. O que o senhor acha dos padres cantores? São dons colocados a serviço, mas padre, sempre padre. Cantor é uma circunstância. Até recordo com você o padre José Fernandes de Oliveira, nosso querido padre Zezinho, ele faz uma colocação muito interessante. Quando eu vou rezar, concelebrar missa, eu irei para concelebrar. Quando eu vou cantar, eu vou cantar. Não se reza a missa e não se canta. Não deve fazer as duas coisas junto, né? Ser padre e cantor é um dom que Deus dá. Graças a Deus que tem aí aumentado muito o número de padres, né, cantores na nossa igreja. Até brincava pouco tempo atrás com o padre Ronualdo Pelaquim, missionário redentorista da Basílica de Aparecida. Canta muito bem, é um grande compositor de músicas religiosas. Então ele brincava comigo dizendo assim: Padre Cláudio, é preferível alguns que não cante. Agora, tem aqueles que cantam e encantam. Tem aqueles que cantam e expulsam as pessoas. Então eu acredito que é importante que trabalhemos esses dons, mas não misturar as coisas. Quando eu subir no altar para rezar a missa, que eu seja o padre, não o cantor. Nos faz essa colocação Padre Zezinho num edital da CNBB, né? Uma matéria que ele escreveu na CNBB. Sejamos padres e não cantores. Popstar, né? Popstar. E a mídia, de certa maneira, ela nos ajuda a divulgar os padres cantores. É bom, mas nós temos que ter esse cuidado de fazer o discernimento, né? Dons que se colocam a serviço, dons que se celebram. Temos aí o padre Antônio Maria, temos o padre Fábio de Mello, que canta muito bem, temos o padre Zezinho, que é o nosso pioneiro, né, da música católica. Não só canta no nosso idioma, mas também em espanhol, e agora está fazendo muito sucesso também na Acho que foi o primeiro padre cantor, né? O primeiro padre cantor, inspirado pelo padre Irala, né, um padre espanhol. Então, ele é um ícone nosso, né, da Igreja Católica. Então, eu acredito que vai surgir muitos padres, né, até mesmo nesse número de padres... Algumas freiras também agora. Religiosas também. Temos várias irmãs que cantam maravilhosamente, umas vozes impecáveis, né? Então, esses são dons que Deus dá. Mas esse dom, ele tem que ser trabalhado, tem que fazer uma distinção. É padre, é cantor. Padre Zezinho disse que se o Papa Bento XVI dissesse assim: você quer escolher a música ou a igreja? Ele diria: ficaria com a igreja, né? Uma vez padre, eternamente padre. Cantor são uma instância, uma circunstância. Vamos fazer a última parada, já já a gente volta para falar sobre a campanha da fraternidade, rapidinho.